Vamos conversar sobre o desenvolvimento da criança de 9 a 12 meses e macetes para turbinar a inteligência deles? Olá, bem-vindos ao Desvendando, canal para quem acredita na educação como meio de transformação. Essa é a fase da imitação. É aqui que o bebê começa a observar mais atentamente as pessoas que estão ao seu redor e começa a imitar. E assim ele sai da fase de engatinhar para andar. Também é nessa fase que ele começa a se apropriar da fala. Isso mesmo. Então está na hora de instigar. E você vai perceber que várias coisas que ele faz e age, ele está imitando alguém. Porque ele está buscando referências, ele precisa absorver o que as pessoas têm para dar. E por falar em dar, também é a fase que ele começa a te entregar as coisas. Dá uma instigada, fala, dá para mamãe, e ele vai entregar. É essa fase que ele vai começar a aprender a dividir, compartilhar. Também é nessa fase e neste momento que você precisa instigar a coordenação motora. Por quê? Porque é um momento em que ele está se apropriando. Então, na hora de comer, lembra de dar uma colher para ele comer também. Já falei isso no outro vídeo. Na hora de beber, um copo com alça para que ele possa beber, ele mesmo beber. É uma fase que a criança começa a desenvolver autonomia. E se você incentivar essa autonomia, você está criando um adulto, uma criança amanhã, depois, muito mais fácil de lidar. E a partir dos 10 meses, o seu bebê começa a desenvolver as noções matemáticas espaciais, noção de dentro e fora, aqui, ali. É nessa fase que ele começa a brincar e perceber mais as coisas que estão ao redor. Agora vamos para os sinais de alarme? Não consegue se levantar sozinho, não engatinha ou equivalente, ele pode tentar se arrastar mesmo ou não aguenta o seu próprio peso nas pernas. Não fala, não responde quando é chamado, não pega objetos, não aponta para o que ele quer, porque essa fase é uma fase que a criança começa a tentar se comunicar, ela precisa se expressar de alguma forma. Então é uma fase em que ele aponta para as coisas. Se ele não está apontando, precisa procurar o pediatra. Outra coisa também, nessa fase a criança começa a bater um objeto no outro, às vezes bate palma e bater um objeto no outro, é normal, tanto é que a gente facilita bastante na hora do parabéns, né? Lembra? 12 meses. Pois é, se o bebê também não faz esse gesto, também é um sinal de alarme. Então fiquem atentos aos sinais de alarme e olha, toda terça-feira eu estou colocando aqui vídeos para crianças com dificuldades no desenvolvimento sensório-motor. Então, coloquei da tinta, coloquei de massinha já. Entrem, assistam, façam com as crianças, principalmente o bebezinho nessa fase que ainda não alcançou esse domínio, porque já dá, trabalhar massinha com essa criança ajuda muito, tá bom? Agora vamos para as atividades para turbinar o desenvolvimento deles. Hoje eu vou deixar 4 aqui para vocês. A primeira é o cesto de papéis. Deixa para usar essa para aquele momento que você precisa fazer a unha, que você precisa daquele tempinho e a criança está ali e precisa sempre da sua atenção. Bom, num cesto você vai colocar diversos tipos de papéis. Cuidado somente com grampos, no caso das revistas, objetos que podem ser engolidos e podem machucar, tá bom? Deixa ele rasgar, picar, saiba que ele vai rasgar e vai picar mesmo. Mostra para ele como é que rasga, joga o papel para cima e depois deixa ele se divertir ali. Ele vai amassar, ele vai picar, ele vai se divertir. E tudo isso vai desenvolver, ó, a mãozinha dele. A outra brincadeira é pregador. Isso mesmo, aquele pregador que você tem em casa. Pega uma bacia, né, coloca vários pregadores, mas atenção. É importante que esses pregadores não sejam de mola. Aquele pregador que é embutido, assim, não sai. Eu não tenho nenhum aqui porque não tem mais criança pequena, mas quando a gente tinha, eu não sei o que acontece com os pregadores, menina. Parece que ele tem chá de sumiço, ó. Desaparece. Você compra e sempre tá desaparecendo. Bom,
sem perder o foco, vamos voltar. Voltando, você vai pegar uma bacia e vai colocar vários pregadores em volta. E aí vai ensinar ele a tirar e colocar o pregador. Tira e coloca algumas vezes. Lembra que eles estão na fase de imitação. Então eles vão imitar o seu gesto e aí eles vão começar a tentar tirar e colocar. Para você é uma tarefa fácil. Essa pinça sua aqui já está com a musculatura trabalhada. Para ele não é tão fácil. Então ele vai levar um certo tempo, mas isso vai ajudar a trabalhar a musculatura da mão. E é muito importante. Caixa de papelão. É isso mesmo. A caixa de papelão é um reino fértil. Pega várias caixas de papelão. Primeiro, fecha e deixa ele tentar empilhar. Só aí já tem a primeira brincadeira. A segunda brincadeira, abre ela toda e deixa ele passar como se fosse um túnel. Isso depende do tamanho da caixa, mas ele vai adorar. Terceira brincadeira, coloca ele dentro da caixa com alguns brinquedinhos. Fica perto para caso ele tombe. Brinquedos de puxar. Brinquedos de puxar são muito legais, principalmente porque é uma fase em que ele está começando a andar. Então, é bom para ele treinar e ele vai adorar ver que cada vez que ele arrasta, o brinquedo vem andando atrás dele. É muito, você vai ver que a diversão não acerta. Primeiro, que ele começa a fazer um raciocínio de observar a roda. Interessante isso, né? E é assim que ele começa a perceber a geometria. Olha que brincadeira. Parece nada, super bobinha, mas no final das contas ajuda muito. A mesma coisa é a da caixa de papelão. Quando a criança entra dentro da caixa de papelão, ela começa a ter noção espacial. Primeiro ela vai querer colocar um monte de brinquedos dentro e entrar dentro também. Aí ela vai perceber que não cabe. Então, são brincadeiras simples, divertidas, que eles vão amar e que vão turbinar o desenvolvimento deles. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, não se esquece de compartilhar com os amigos. Tchau!